bilionário estava divorciado há 7 meses, quando recebeu uma ligação informando que sua ex estava dando à luz a seu filho. Antes de começarmos, comente de qual cidade você está assistindo e deixe seu like. O silêncio era um luxo que Rafael Menezes podia comprar, mas que ultimamente soava como uma punição. Às 2 da manhã, a cobertura dúplex na Faria Lima, em São Paulo, era um mausoléu de vidro e aço polido, um reflexo frio do império que ele ajudava a comandar. Aos 36 anos, Rafael era o herdeiro predestinado da Menezes Odonto, uma rede de clínicas odontológicas que se espalhava pelo estado como uma teia de poder e prestígio, tecida com a ambição de seu pai, Augusto Menezes. A mesa de jacarandá, uma peça imponente que ocupava metade do escritório, estava coberta por relatórios de expansão e projeções de lucro. Os números frios e obedientes eram a única companhia que ele tolerava nos últimos 7 meses. Eles não julgavam, não sentiam, não o lembravam do que ele havia perdido. Cada planilha preenchida, cada meta batida, era uma tentativa fútil de preencher o vazio deixado por Camila Duarte. O nome dela ecoava em sua mente como uma melodia proibida. Camila, uma mulher cuja simplicidade era tão desconcertante quanto sua beleza. Ela não pertencia àquele mundo de sobrenomes compostos e jantares de negócios. Trabalhava como assistente de dentista em uma das unidades mais movimentadas do grupo, na Lapa. Era a antítese de tudo que o clã Menezes valorizava. O amor deles floresceu ali. Sob as luzes fluorescentes da clínica, um romance improvável, nascido entre o cheiro de antisséptico e o som das brocas. Começou com olhares furtivos trocados sobre a cadeira de um paciente, evoluiu para sorrisos cúmplices no corredor e culminou em cafés roubados na copa, onde o mundo parecia parar por alguns minutos. Rafael, acostumado a mulheres que calculavam cada passo como um movimento em um tabuleiro de xadrez, encontrou em Camila uma autenticidade que o desarmou. Ela ria com a alma, falava com uma doçura que acalmava até as crianças mais assustadas e possuía uma força silenciosa que ele admirava profundamente. Casaram-se em uma cerimônia discreta, quase um ato de rebeldia. Mas o amor, por mais puro que fosse, não foi páreo para a muralha de preconceito erguida por sua família. Augusto Menezes, o patriarca, era um homem forjado no aço da tradição e da soberba. Para ele, o casamento do filho era mais do que uma união. Era uma fusão de legados, um negócio. E Camila, com seu sobrenome comum e seu uniforme de trabalho, não era um ativo valioso. Um Menezes não se casa com uma funcionária. A frase fora dita com o peso de uma sentença, não em um grito, mas em um sussurro gelado durante um jantar de família que se tornou um tribunal. A pressão foi implacável, uma tortura psicológica diária. Augusto não atacava Camila diretamente. Ele a erodia, minando sua confiança com comentários velados, olhares de desdém e uma indiferença cortante que doía mais do que qualquer insulto. Ele a fazia sentir-se como uma intrusa, uma peça fora do lugar na engrenagem perfeita da família. E Rafael, paralisado entre o amor pela esposa e o respeito condicionado pelo pai, falhou. Seu silêncio tornou-se cúmplice, uma traição passiva que, dia após dia, abria uma fissura no coração do casamento. 7 meses atrás, a fissura se tornou um abismo. E Camila, com a dignidade que lhe era característica, partiu. Naquela madrugada, o zumbido constante do ar-condicionado foi violentamente interrompido pelo toque agudo do seu celular pessoal, o número que apenas um círculo restrito de pessoas possuía. O visor brilhava com um número desconhecido. Ele atendeu, a voz rouca de sono e cansaço. Senhor Rafael Menezes? A voz do outro lado era feminina, calma, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Cláudia. Sou enfermeira-chefe no Hospital Santa Helena.
Estou ligando a respeito da senhora Camila Duarte. O nome dela, pronunciado por uma estranha, foi como um soco no estômago. Rafael sentou-se ereto na cadeira, o corpo subitamente em alerta máximo. Teria acontecido alguma coisa? Um acidente? Ela está bem? Ele conseguiu perguntar, a garganta seca. Houve uma pausa do outro lado da linha, um silêncio carregado que fez o coração de Rafael martelar contra as costelas. Ela está em trabalho de parto, senhor, e o senhor foi listado nos documentos dela como o pai do bebê. As palavras pairaram no ar, distorcidas e irreais. Trabalho de parto. Pai do bebê. Rafael sentiu o sangue fugir de seu rosto, deixando-o pálido, gelado. A caneta que segurava escorregou por seus dedos e caiu sobre a mesa com um baque surdo. O único som no universo particular que acabara de implodir. "O quê?" ele murmurou. A voz um fio, quase inaudível. Isso não é possível." Ele se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou até a imensa janela que exibia a cidade adormecida. As luzes de São Paulo, que antes pareciam um testemunho de seu poder, agora o acusavam, piscando como milhares de olhos julgadores. "Mas nós nos separamos há 7 meses, ele disse, mais para si mesmo do que para a enfermeira. A lógica tentava se impor ao choque, mas os números não fechavam, a matemática da vida real zombando de sua tentativa de controle. A voz da enfermeira voltou, paciente, mas firme. "Senhor Menezes, eu não tenho acesso aos detalhes pessoais, mas a cronologia seria consistente. Ela deu entrada há algumas horas. O bebê vai nascer esta noite." Esta noite. A frase era uma sentença e uma promessa. Um turbilhão de imagens invadiu sua mente. O sorriso de Camila no dia em que se casaram, suas lágrimas silenciosas após mais um jantar humilhante com Augusto, o olhar de resignação em seu rosto no dia em que ela arrumou as malas. Ela havia partido levando consigo não apenas suas roupas e seus sonhos, mas o segredo mais importante de suas vidas, um segredo que crescia dentro dela enquanto ele se afogava em planilhas e solidão. A enfermeira disse mais alguma coisa, algo sobre o andar, o número do quarto, mas Rafael mal ouviu. Ele já estava se movendo, o corpo agindo por puro instinto, o cérebro ainda tentando processar a magnitude da revelação. Um filho dele e de Camila. Um pedaço dos dois que sobreviveu à ruína do casamento, um amor que se recusou a morrer. O mundo de Rafael, antes um universo de certezas calculadas e riscos controlados, desabou em um único telefonema. Não houve tempo para pensar, para analisar, para convocar uma reunião de emergência com seus próprios demônios. O instinto, uma força primitiva que ele mantinha domesticada sob camadas de ternos caros e decisões corporativas, assumiu o controle. Ele não se lembra de ter trocado o terno amassado por uma calça jeans e uma camiseta, nem de ter pegado as chaves do carro na tigela de prata sobre o aparador. Sua mente era um borrão, um turbilhão de uma única palavra. Camila. O motor do sedã alemão rugiu no silêncio da garagem subterrânea. Um som gutural que ecoou a urgência que tomava conta de sua alma. Ele acelerou pela rampa, cantando pneus, e mergulhou nas artérias vazias de São Paulo, um predador noturno caçando não uma presa, mas a própria redenção. A cidade, geralmente um monstro pulsante de tráfego e ruído, estava estranhamente quieta, lavada por uma garoa fina e persistente que transformava as luzes dos postes em auréolas difusas. As gotas de chuva escorriam pelo para-brisa como lágrimas, e o ritmo hipnótico dos limpadores marcava o tempo de uma contagem regressiva desesperada. Cada farol vermelho era uma afronta pessoal, um obstáculo cruel que o forçava a parar e confrontar o carrossel de memórias que girava descontroladamente em sua cabeça.
Os flashes de sua vida com Camila não eram suaves ou nostálgicos. Eram fragmentos afiados de vidro que cortavam sua consciência. Ele via o sorriso dela, um rasgo de luz pura, quando ele contou uma piada sem graça durante o almoço. Via a maneira como suas mãos, sempre gentis, seguravam um instrumental odontológico com a mesma delicadeza com que acalmavam um paciente idoso e nervoso, sussurrando palavras de conforto que valiam mais que qualquer anestésico. Via seus olhos castanhos e profundos, fixos nele, do outro lado da sala em um jantar de gala. Um olhar que criava uma bolha de intimidade em meio à multidão. Um universo particular, onde ele não era o herdeiro da Menezes Odonto, mas apenas o homem que ela amava. Mas a mesma mente que lhe oferecia o paraíso, em seguida o arrastava para o inferno. As lembranças doces eram invadidas pelas discussões, sempre sussurradas, sempre no refúgio do apartamento deles, como se temessem que as paredes pudessem ouvir e reportar a Augusto. A voz dela, usualmente melodiosa, soava tensa, frágil. Seu pai me odeia, Rafa. Ele nem disfarça mais. E a resposta dele, sempre a mesma, sempre covarde, um mantra de negação. Ele só não entende ainda, meu amor. Ele precisa de tempo. Tempo. Como se o tempo pudesse curar o veneno do desprezo. A memória mais vívida, a que o assombrava nas noites insones, era a de uma tarde de domingo, na mansão dos Menezes. Camila havia tentado, com sua generosidade inata, levar uma sobremesa que ela mesma preparara, um simples pudim de leite. Augusto olhou para o prato com o mesmo nojo que olharia para algo encontrado na rua e disse para que todos ouvissem: "Agradeço a intenção, mas estamos acostumados com os doces da confeitaria francesa da esquina. Questão de padrão." E ele, Rafael, o marido, o protetor, permaneceu em silêncio. Um silêncio ensurdecedor que validou a humilhação, que escolheu a paz desconfortável em vez da defesa de sua esposa. Naquele momento, ele não viu apenas a dor nos olhos de Camila, mas também a decepção. E a decepção é um ácido que corrói o amor muito mais rápido que o ódio. O Hospital Santa Helena emergiu da névoa da madrugada, suas luzes brancas e frias, um farol de esperança e pavor. Rafael freou bruscamente na entrada de emergência, abandonando o carro de qualquer jeito, sem se importar com o manobrista que corria em sua direção. As portas automáticas se abriram para um mundo de cheiros clínicos e uma calma tensa. Ele correu para a recepção, o coração batendo descompassado, a respiração ofegante. "Camila Duarte, onde ela está? Eu recebi uma ligação." A recepcionista, uma senhora de óculos e olhar cansado, pareceu reconhecer a urgência em sua voz. Ela fez uma ligação rápida, trocou poucas palavras e então apontou para um corredor. "Maternidade, segundo andar. A enfermeira Cláudia está esperando o senhor." Ele não agradeceu, apenas seguiu, o som de seus sapatos caros ecoando no linóleo polido. O elevador parecia se mover em câmera lenta, cada andar um teste à sua sanidade. Ao chegar à maternidade, uma mulher de uniforme azul e sorriso gentil o abordou. "Senhor Menezes? Sou a Cláudia, por aqui." Ela o guiou por um corredor onde o silêncio era pontuado por choros distantes de recém-nascidos, o som mais aterrorizante e belo que ele já ouvira. Pararam diante de uma porta entreaberta, da qual emanava uma luz suave e o som de um monitor cardíaco. "Ela está cansada, mas está indo bem", sussurrou a enfermeira. "Seja gentil." Rafael respirou fundo, o ar parecendo pesado, denso. Empurrou a porta e entrou. E então o tempo parou. Lá estava ela, Camila. Deitada na maca, o cabelo escuro grudado na testa úmida de suor, o rosto pálido e exausto. A beleza dela não estava diminuída pela dor, estava amplificada, transformada em algo primordial, uma força da natureza. Seus olhos, antes marejados, encontraram os dele,
e neles ele viu um universo de emoções, dor, alívio, medo e uma centelha daquela mesma força que sempre o encantara. Um sorriso fraco, quase imperceptível, curvou seus lábios. "Você veio!" ela disse, a voz um sussurro rouco, mas claro como cristal. As palavras simples o atingiram com a força de uma confissão, de uma absolvição. Ele atravessou o quarto em 2 passadas largas. O medo de tocá-la, de não ter mais esse direito, guerreando com a necessidade de se conectar. Ele estendeu a mão trêmula e segurou a dela. A pele dela estava fria, mas o aperto, mesmo que fraco, era familiar. "Claro que vim", ele respondeu, a voz embargada, a garganta apertada por um nó de 7 meses de arrependimento. Ele se inclinou, o rosto próximo ao dela, e o cheiro dela, uma mistura de suor e do perfume de hospital, era a coisa mais real que ele sentira em muito tempo. Eu devia ter vindo antes, muito, muito antes. Naquele instante não havia império, não havia pai, não havia orgulho. Havia apenas um homem diante da mulher que amava, no momento mais crucial de suas vidas, implorando por uma segunda chance antes mesmo de saber se a merecia. O quarto se transformou em um santuário de dor e expectativa. O mundo exterior, com seus impérios odontológicos e dramas familiares, encolheu até desaparecer. Restavam apenas os bips rítmicos do monitor cardíaco, a voz firme da médica e a respiração ofegante de Camila. Rafael permaneceu ao lado dela, a mão dela na sua, um elo frágil e ainda assim inquebrável. Ele se sentia um intruso e, ao mesmo tempo, a única peça que faltava. Cada contração que percorria o corpo de Camila era uma onda de agonia que ele sentia em sua própria alma, uma penitência física por sua covardia emocional. Ele sussurrava palavras de incentivo, frases que soavam ocas e inadequadas diante da força monumental que ela exibia. Ela não gritava, ela gemia, um som profundo, gutural, a trilha sonora da criação. Em seus olhos, ele não via acusação, apenas uma concentração feroz, uma determinação de trazer seu filho ao mundo, com ou sem ele. E essa ausência de recriminação era o seu castigo mais severo. O tempo perdeu o significado. Minutos se arrastaram como horas. A médica, uma mulher de meia idade com olhos que já tinham visto tudo, comandava o ambiente com uma calma que beirava o sagrado. "Vamos lá, Camila, só mais um pouco. Ele já está chegando." Rafael viu o esforço supremo no rosto de Camila, a exaustão guerreando com a força de vontade. E então, um silêncio. Um vácuo aterrorizante que durou uma fração de segundo, mas que para Rafael se estendeu por uma eternidade. O monitor cardíaco pareceu calar-se, o mundo prendeu a respiração. Seu coração parou, congelado no peito, um pedaço de gelo no meio do pânico. Foi o silêncio que precede a criação ou a tragédia, e ele não sabia para qual lado o pêndulo iria pender. E então, o som, um choro, não um lamento, mas um grito agudo, vigoroso, cheio de vida e pulmões fortes. Um protesto contra a luz, o ar, a existência. O som mais magnífico que Rafael já havia escutado. A tensão na sala se desfez como uma corda esticada que finalmente se rompe. A equipe médica sorriu, e a voz da doutora soou como a de um anjo anunciando a maior das vitórias. "É um menino, e ele é forte, perfeitamente saudável." O choro do bebê preencheu cada canto do quarto, limpando o ar, lavando a dor. Camila desabou sobre os travesseiros, o corpo exausto, mas o rosto transfigurado por um choro silencioso de puro alívio e amor avassalador. E Rafael, o homem que fora treinado para nunca demonstrar fraqueza, sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto sem qualquer controle. Lágrimas que não eram de tristeza ou alegria, mas de uma emoção tão profunda que não tinha nome. Ele se inclinou e beijou a testa suada de Camila, um gesto de gratidão e reverência. Como ele se chama?" ele perguntou, a voz embargada,
quase irreconhecível. Camila virou o rosto para ele, os olhos brilhando com as lágrimas e uma nova luz. Ela sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro em muitos meses. Gabriel, ela respondeu, a voz suave, mas firme. Gabriel Duarte Menezes. Ela incluiu o sobrenome dele. Mesmo depois de tudo, ela não o excluiu. Aquele simples ato de inclusão foi uma faca de esperança no coração de Rafael. Uma enfermeira limpou o pequeno ser e o enrolou em uma manta azul, aproximando-o dos pais. Rafael o segurou nos braços pela primeira vez. O peso era quase nada, mas a sensação era a de estar segurando o universo inteiro. Gabriel parou de chorar e abriu os olhos, pequenos orbes escuros e curiosos que pareciam olhar diretamente para a alma de Rafael. Naquele instante, o império, as ações, os relatórios, a cobertura de luxo, tudo virou pó. Nada mais importava. Aquele pequeno ser em seus braços era o seu novo norte, seu único e verdadeiro legado. Depois de um tempo que pareceu sagrado, a enfermeira levou Gabriel para os primeiros exames. Camila, medicada e exausta, adormeceu. Rafael saiu do quarto, sentindo-se um novo homem, cambaleando sob o peso da epifania. Precisava de água, de ar, de um momento para processar a revolução que acabara de acontecer. Ao caminhar pelo corredor silencioso em direção ao bebedouro, uma figura bloqueou seu caminho. Uma figura que ele conhecia bem demais, impecável em um terno escuro que parecia fora de lugar naquele ambiente de vida e vulnerabilidade. Era seu pai. Augusto Menezes estava ali, a postura rígida, a expressão uma máscara de gelo. Seus olhos azuis, frios como os de um tubarão, varreram Rafael de cima a baixo. Então é verdade, disse Augusto, a voz baixa, mas carregada de um desprezo que envenenava o ar. Você realmente teve um filho com uma funcionária. A palavra funcionária foi pronunciada como se fosse uma doença. O calor que preenchia o peito de Rafael se transformou em uma fúria gelada. Ele cerrou os punhos, as unhas cravando na palma da mão. O nome dela é Camila, e ela não é uma funcionária. É a mulher que eu amo e a mãe do meu filho. Augusto soltou um som que era quase uma risada, um estalar de desdém. A mulher que destruiu sua carreira antes mesmo de ela atingir o auge. A mulher que manchou o nome da nossa família com essa situação. Rafael olhou para o pai, para o homem que ele passara a vida inteira tentando agradar, e pela primeira vez não sentiu medo ou a necessidade de aprovação. Sentiu vergonha, uma vergonha profunda, corrosiva. Mas não era vergonha de Camila ou de seu filho. Era vergonha de ser filho daquele homem. E nesse silêncio, uma nova batalha, muito mais importante que qualquer negociação de negócios, estava prestes a começar. Os dias que se seguiram ao nascimento de Gabriel foram uma bolha de paz frágil e surreal. Rafael se dividia entre o hospital e seu apartamento, que agora parecia ainda mais vazio e sem sentido. Ele passava horas ao lado de Camila, observando-a cuidar do filho, com uma naturalidade que o maravilhava. A dinâmica entre eles era cautelosa, um terreno minado de palavras não ditas e sentimentos represados. Não falavam sobre o futuro, nem sobre o passado. Falavam sobre as mamadas de Gabriel, sobre as poucas horas de sono, sobre a cor dos olhos do bebê. Era uma trégua, um armistício silencioso, enquanto ambos tentavam entender o novo mapa de suas vidas. Rafael sentia uma felicidade tão intensa que chegava a ser dolorosa, pois vinha acompanhada da consciência aguda de tudo que ele havia arriscado perder. Ele se via trocando fraldas, aprendendo a dar banho, descobrindo o poder de um dedo minúsculo segurando o seu. E em cada um desses momentos, ele se sentia mais homem do que em qualquer reunião do conselho. Mas a bolha, por mais bela que fosse, era feita de sabão, e o mundo exterior, com suas garras afiadas, estava prestes a estourá-la. O caos não chegou com um aviso.
Chegou na tela de um tablet em uma manhã de quinta-feira, entregue por sua assistente com uma expressão de funeral. A matéria estava estampada em um dos maiores portais de notícias do país, na coluna de sociedade, mas com o veneno de uma fofoca de tabloide. A manchete era uma obra-prima de crueldade disfarçada de jornalismo. Herdeiro da Menezes Odonto é surpreendido por bebê com ex-funcionária humilde. A foto que a acompanhava era uma montagem grotesca. De um lado, Rafael em um evento de gala, taça de champanhe na mão. Do outro, uma foto antiga de Camila, sorrindo, mas claramente vestida com seu uniforme de trabalho, tirada de alguma rede social antiga da clínica. O texto era ainda pior. Pintava Rafael como um playboy irresponsável e Camila como uma oportunista astuta, uma Cinderela do consultório que havia planejado o golpe da barriga para garantir seu futuro. A matéria destilava preconceito em cada linha, usando adjetivos como simples, de origem modesta e batalhadora, não como elogios, mas como sinônimos de inferioridade. A notícia se espalhou como um incêndio em pasto seco. Em poucas horas, viralizou. O nome, Menezes Odonto, estava nos trending topics, não por suas inovações ou lucros, mas por um escândalo familiar. Os telefones da empresa não paravam de tocar. Clientes da alta sociedade, preocupados com a imagem, começaram a cancelar tratamentos caros. A seção de comentários do portal era um esgoto a céu aberto, com estranhos debatendo a moralidade de Camila e a fraqueza de Rafael. Investidores, farejando instabilidade, começaram a ligar, suas vozes uma mistura de falsa preocupação e pressão mal disfarçada. O império que Augusto Menezes construíra sobre a rocha da reputação impecável estava sofrendo seu primeiro abalo sísmico. E Rafael, no epicentro do tremor, sabia com uma certeza que gelava seus ossos quem havia acendido o pavio. Apenas uma pessoa tinha o poder, a falta de escrúpulos e o acesso para orquestrar um vazamento tão perfeitamente destrutivo: seu próprio pai. Augusto não estava apenas punindo o filho, estava tentando aniquilar a reputação de Camila, transformá-la em uma pária para que Rafael, encurralado, voltasse para o rebanho. Em meio a essa tempestade, uma figura do passado de Camila ressurgiu, não como um fantasma, mas como um porto seguro: Eduardo Nogueira. Rafael se lembrava dele, um ex-namorado dos tempos de faculdade de Camila, um homem que ela sempre descreveu como bom demais. Agora, ele era gerente administrativo de uma rede odontológica concorrente, um homem de carreira, com um ar de confiança tranquila. Ele apareceu no hospital com um buquê de flores e um olhar de genuína preocupação. Rafael, que chegava para visitar o filho, parou no corredor, ao ouvir a conversa que vinha do quarto. A porta estava entreaberta e ele se tornou um espectador invisível de uma cena que o destruiria por dentro. Camila, você não pode enfrentar isso sozinha, dizia a voz calma e firme de Eduardo. O nome Menezes agora é uma maldição. Eles vão te perseguir, te triturar. Você precisa proteger o Gabriel dessa sujeira. Houve uma pausa. Vem comigo. Comece uma nova vida. Longe daqui. Eu te ajudo. Arrumo um emprego para você na nossa rede. Um lugar para morar. Um lugar onde você seja valorizada pelo que é, não julgada pela sua origem. Rafael encostou-se na parede, o ar faltando em seus pulmões. Cada palavra de Eduardo era uma flecha envenenada de verdade. Ele oferecia a Camila tudo o que Rafael não soube oferecer: proteção, validação, um refúgio contra a crueldade de sua própria família. Ele ouviu o soluço contido de Camila, um som de pura exaustão e desespero. E naquele momento, parado no corredor estéril de um hospital, Rafael Menezes sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ciúme que sentiu foi ofuscado por uma revelação muito mais devastadora.
Pela primeira vez, ele compreendeu em toda a sua extensão aterrorizante o que significava perder uma família por pura e absoluta covardia. Ele não havia apenas falhado em proteger Camila de seu pai, ele a havia empurrado para os braços de outro homem, um homem que via nela a força que ele mesmo tentara apagar para agradar a um tirano. A guerra pela sua família estava declarada, mas ele percebeu, com um pânico crescente, que talvez já a tivesse perdido antes mesmo de começar a lutar. A cena que Rafael espionou no corredor do hospital foi o catalisador. A imagem de Eduardo oferecendo a Camila a proteção que ele próprio negara foi um eletrochoque em sua alma paralisada. A covardia, que antes era um fardo silencioso, agora se tornara uma vergonha pública e insuportável. Ele não voltou para o quarto. Recuou como um animal ferido, a mente fervilhando com uma clareza dolorosa. A guerra não era mais contra a opinião pública ou os investidores. Era uma guerra civil, uma batalha pela sua própria identidade, e o inimigo estava sentado no trono do Império Menezes. Nos dias seguintes, a pressão se intensificou, tornando-se uma força esmagadora. Os acionistas, antes figuras cordiais em jantares de negócios, agora eram vozes gélidas ao telefone, exigindo medidas drásticas para conter a crise de imagem. A sugestão velada era sempre a mesma, um comunicado à imprensa distanciando-se de Camila, uma negação pública, um sacrifício no altar da reputação corporativa. Foi então que a convocação chegou. Não um telefonema, mas um e-mail formal, frio, convocando-o para uma reunião de emergência do conselho. O remetente era Augusto Menezes. Rafael sabia que não era uma reunião, era uma execução. Ele passou a manhã no hospital segurando Gabriel, memorando o cheiro do filho, o peso de seu corpo contra o peito. Beijou Camila, que o olhava com uma mistura de preocupação e uma nova e desconcertante distância. "Eu preciso resolver isso", ele disse, e pela primeira vez ela pareceu não acreditar nele. Ao entrar na sala de reuniões da sede da Menezes Odonto, o ar estava pesado, carregado de uma eletricidade hostil. Os membros do conselho, homens grisalhos em ternos cinzentos, que ele conhecia desde a infância, evitaram seu olhar. Eram leões de um mesmo bando, e ele, de repente, era o filhote doente que precisava ser expulso para a sobrevivência do grupo. No centro da longa mesa de mogno, Augusto Menezes presidia, não como um pai, mas como um inquisidor. Ele deixou o silêncio se estender, uma tática de poder que Rafael conhecia bem. Finalmente, Augusto falou, a voz calma, mas cada palavra uma lâmina afiada. "Convoquei esta reunião para discutirmos os danos irreparáveis que as escolhas pessoais de Rafael causaram à nossa empresa." Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Anos de trabalho, décadas construindo um nome sinônimo de excelência e prestígio, tudo isso colocado em risco. Ele então se virou para Rafael e a máscara de profissionalismo caiu, revelando o desprezo puro. Diante de todos, em um tom de humilhação calculado para quebrar o que restava de seu espírito, ele proferiu a sentença. "Você jogou fora anos de esforço, o legado de sua família, por causa de uma mulher sem classe." A frase pairou no ar. Sem classe. A mesma acusação, a mesma arma, o mesmo veneno. Mas algo dentro de Rafael, algo que havia morrido em seu silêncio, renasceu naquele instante como fúria. Ele não sentiu a necessidade de se defender. Sentiu a necessidade de atacar, de finalmente verbalizar a verdade que o sufocava. Lentamente, ele se levantou. O movimento foi calmo, deliberado, e capturou a atenção de todos na sala. Ele não olhou para os membros do conselho. Seus olhos estavam cravados nos de seu pai. Pela primeira vez na vida, ele o encarou como um igual, não como um filho buscando aprovação. "O senhor está certo", disse Rafael, a voz surpreendentemente firme. "Eu joguei fora anos de esforço.
Anos de esforço para ser o filho que o Senhor queria, o empresário que o Senhor projetou, o homem que o Senhor moldou. Eu joguei tudo isso fora. Ele fez uma pausa, deixando a confissão assentar. E sabe o que eu descobri? Que não era nada, era um castelo de cartas construído sobre o medo. Ele então deu um passo à frente, apoiando as mãos na mesa. O senhor fala de classe, o senhor que vaza uma história para destruir a reputação da mãe do seu neto. O senhor que mede o valor das pessoas pelo sobrenome que elas carregam. O senhor que tem uma fortuna, mas vive em uma miséria de afeto. A sala estava em um silêncio sepulcral. Augusto estava pálido, chocado pela insubordinação. Rafael olhou para o pai, e o que viu foi um homem pequeno, encolhido atrás de uma montanha de dinheiro. Com uma calma que ele nunca soube que possuía, ele fez sua escolha final. O senhor pode continuar com suas clínicas, seus lucros e sua arrogância. Eu fico com o que o senhor nunca teve e nunca terá, amor. Sem esperar por uma resposta, ele se virou para os outros membros. Eu, Rafael Menezes, renuncio ao meu cargo no Conselho e a todas as minhas funções executivas na Menezes Odonto, com efeito imediato. Meus advogados entrarão em contato para formalizar a venda de todas as minhas ações. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Ele não estava apenas se demitindo, estava se amputando do império. Ele caminhou em direção à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Virou-se uma última vez, não para o conselho, mas apenas para Augusto. E com a voz clara, sem raiva, apenas com a paz de quem finalmente encontra seu caminho, ele deixou uma última frase pairando no ar. O Senhor me ensinou a cuidar de sorrisos, a construir uma fachada perfeita, mas foi Camila quem me ensinou o que é felicidade de verdade. E isso, pai, é um lucro que o senhor nunca vai entender. Ele abriu a porta e saiu, deixando para trás um império de dentes brancos e corações vazios, caminhando em direção a um futuro incerto, mas, pela primeira vez, verdadeiramente seu. A porta da sala de reuniões se fechou atrás de Rafael com um clique suave, mas para ele soou como o estrondo de um canhão, o marco zero de uma nova era. Ao atravessar os corredores luxuosos da sede da Menezes Odonto, ele sentiu os olhares dos funcionários, uma mistura de choque, pena e admiração assustada. Ele não era mais o herdeiro, o chefe. Era um homem em queda livre, e a sensação era aterrorizante e, paradoxalmente, libertadora. A renúncia não foi um ato impulsivo de raiva, mas a conclusão lógica de uma vida inteira de dissonância. Ele não estava apenas deixando uma empresa, estava se divorciando de um sistema de valores que quase o destruiu. Os meses que se seguiram foram um borrão de burocracia e desapego. Advogados, antes usados para fechar negócios multimilionários, agora trabalhavam para desmantelar sua antiga vida, vendendo suas ações, liquidando seus investimentos, cortando cada fio que o prendia ao nome Menezes. Ele se mudou da cobertura na Faria Lima para um flat alugado, um espaço impessoal que serviu como uma estação de descompressão entre o que ele era e o que estava se tornando. Enquanto o mundo corporativo de Rafael desmoronava, seu mundo pessoal começava a ser reconstruído, tijolo por tijolo, sobre um terreno de incerteza. Camila, ao saber de sua renúncia, não reagiu com alegria ou alívio. Ela o olhou com uma intensidade que o desnudou, seus olhos buscando a verdade por trás do grande gesto. Ela temia que fosse apenas mais uma manobra, uma atitude drástica nascida do desespero, que se dissiparia quando a realidade da vida sem luxo se instalasse. Mas Rafael não tentou convencê-la com palavras. Ele a convenceu com ações. Ele estava presente, inteiramente presente. Ele passava os dias ao lado dela e de Gabriel, aprendendo a linguagem secreta de um recém-nascido, decifrando choros, celebrando sorrisos.
Ele trocou reuniões de conselho por consultas pediátricas, relatórios de lucros por livros sobre desenvolvimento infantil. Ele estava se despindo do empresário e se vestindo de pai, um papel para o qual não tinha treinamento, mas que sentia ser o único que realmente importava. A decisão de deixar São Paulo foi mútua, uma necessidade tácita de encontrar ar puro, longe da poluição física e emocional da metrópole, que os havia coroado e depois crucificado. Campinas foi a escolha, uma cidade grande o suficiente para oferecer oportunidades, mas com um ritmo que permitia respirar. Eles alugaram uma casa simples em um bairro arborizado, uma casa com um pequeno quintal, onde Gabriel poderia um dia engatinhar na grama. A mudança foi um ritual de purificação. Caixas e mais caixas de roupas de grife, objetos de arte e quinquilharias de uma vida de excessos foram doadas. Ficaram apenas com o essencial, os livros de Camila, os brinquedos de Gabriel, as poucas fotos que testemunhavam o início de seu amor. A nova vida era desprovida do luxo a que Rafael estava acostumado, mas era rica em uma paz que ele nunca conhecera. O silêncio não era mais uma punição, era o som da tranquilidade, preenchido pelo balbucio de seu filho e pela risada de Camila, que voltava a soar livre e cristalina. Com uma parte significativa do dinheiro da venda de suas ações, Rafael decidiu não se aposentar ou investir no mercado financeiro. Ele decidiu investir em seu propósito. Encontrou um pequeno imóvel comercial, antigo e um pouco maltratado, em uma área de Campinas que abrigava muitas famílias trabalhadoras. Ali, ele começou a construir seu verdadeiro império. Não um império de clínicas de fachada de vidro e marketing agressivo, mas uma única clínica com um nome simples, Sorriso Cidadão. O conceito era radical para alguém de sua origem. Uma clínica odontológica de alta qualidade, com equipamentos modernos, mas com uma tabela de preços acessível e, o mais importante, um programa robusto de atendimento gratuito para aqueles que não podiam pagar, comprovando apenas a necessidade. Ele mesmo colocou a mão na massa, ajudando na reforma, pintando paredes, montando os consultórios. Era um trabalho físico, exaustivo, que deixava seus músculos doloridos e suas mãos cheias de calos, mas que curava sua alma. Camila, que a princípio observava com uma cautela compreensível, logo se tornou o coração do projeto. Com sua experiência e empatia inata, ela transformou o ambiente. Ela não era mais a assistente humilde, era a coordenadora geral, a alma do lugar. Foi ela quem escolheu as cores suaves para as paredes, quem insistiu em uma brinquedoteca para as crianças que esperavam, quem treinou a pequena equipe para tratar cada paciente não como um número, mas como um vizinho. A clínica Sorriso Cidadão se tornou um ponto de referência na comunidade, um lugar onde a odontologia era praticada não como um negócio de luxo, mas como um ato de cuidado e dignidade humana. Rafael, que antes só atendia em ocasiões especiais para fins de marketing, agora vestia o jaleco branco todos os dias. Ele encontrou uma alegria profunda em aliviar a dor de uma mãe de família que não dormia há dias, em restaurar o sorriso de um jovem que tinha vergonha de procurar emprego, em ensinar uma criança a escovar os dentes. Ele estava usando sua habilidade não para gerar lucro, mas para gerar felicidade. Os anos passaram. O pequeno Gabriel, que chegara a Campinas em um bebê conforto, agora era um menino de 2 anos, um furacão de energia e curiosidade. Ele corria pelos corredores da clínica como se fosse o seu reino, distribuindo sorrisos desdentados e abraços inesperados nos pacientes que esperavam. Ele era a personificação viva do sucesso daquele recomeço, um menino feliz, crescendo em um ambiente de amor e propósito, completamente alheio ao drama de seu nascimento e ao império que seu pai havia abandonado.
Rafael e Camila haviam encontrado seu ritmo. A paixão entre eles, antes sufocada pela pressão e pelo ressentimento, reacendeu-se sobre a base sólida da admiração mútua e da parceria. Eles eram uma equipe, em casa e na clínica, enfrentando os desafios de criar um filho e gerir um negócio social, com uma união que os tornava inabaláveis. Até que, em uma tarde ensolarada de terça-feira, o passado, que eles acreditavam ter deixado para trás na Via Dutra, bateu à porta da clínica. A recepcionista interfonou para a sala de Rafael, a voz hesitante. Doutor Rafael, tem um senhor aqui. Ele diz que é seu pai. O coração de Rafael parou. Ele não via ou falava com Augusto desde o dia da reunião. Sabia, por notícias esparsas, que a Menezes Odonto continuava lucrativa, mas que o patriarca parecia ter perdido o brilho, o gosto pela batalha. Ele caminhou até a recepção, o corpo tenso, preparado para mais um confronto. Mas o homem que o esperava não era o titã corporativo que ele deixara para trás. Era Augusto Menezes, sim, mas uma versão envelhecida, encurvada. O terno caro parecia largo demais em seus ombros caídos. O rosto, antes uma máscara de arrogância, estava marcado por sulcos de cansaço e algo que Rafael demorou a identificar como solidão. Seus olhos, antes frios e cortantes, estavam turvos, avermelhados. Eu vim conhecer o meu neto, disse Augusto, a voz embargada, desprovida de sua antiga autoridade. Era a voz de um homem derrotado, não por um rival de negócios, mas pela vida. Rafael ficou em silêncio, um turbilhão de emoções guerreando dentro dele. Raiva, pena, ressentimento e um fio teimoso de amor filial. Naquele momento, Camila apareceu, segurando a mão de Gabriel, que se escondeu atrás de suas pernas, tímido diante do estranho. Ela olhou para Augusto, para o homem que a humilhara e tentara destruí-la, e viu não um monstro, mas um velho triste. Com uma sabedoria que ia além do perdão, ela se abaixou e sussurrou para o filho, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. O perdão também é uma forma de ensinar ao Gabriel o que é amor. Aquelas palavras quebraram a última barreira de orgulho de Augusto. Ele deu um passo à frente e, para o choque de Rafael, ajoelhou-se no chão da clínica popular. Ali, no meio de pacientes que esperavam, o grande Augusto Menezes, o homem que se curvava apenas para o poder e o dinheiro, se ajoelhou diante de uma criança de 2 anos e chorou. Lágrimas silenciosas, pesadas, de anos de arrependimento contido. Gabriel, sem entender o peso daquele gesto, mas sentindo a dor daquele homem, soltou-se da mãe, aproximou-se e, com a pureza que só as crianças possuem, abraçou o pescoço do avô. Um abraço pequeno, desajeitado, mas que continha o poder de redimir uma vida inteira de erros. Camila olhou para Rafael por cima daquela cena e seus olhos se encontraram. Ela sorriu, um sorriso que dizia tudo. Que eles haviam vencido, que o amor havia vencido. E ele sorriu de volta, as próprias lágrimas turvando sua visão. Ambos sabiam com uma certeza absoluta que a verdadeira riqueza não estava nos cofres de um banco ou no valor de ações na bolsa. Estava ali, naquele abraço improvável, na compaixão que supera o orgulho, na família que eles escolheram proteger e, finalmente, curar. Eles haviam perdido um império para ganhar o mundo. E aí, chegamos ao fim da jornada de Rafael e Camila. Uma história sobre perdas, reencontros e, acima de tudo, sobre as escolhas que definem quem realmente somos. Agora, eu quero muito saber a sua opinião sincera. O que você achou dessa história? De 0 a 10, que nota você daria? Deixa aqui nos comentários. E se você quer continuar recebendo histórias boas, se inscreva no canal, ative o sininho e venha se emocionar com a gente. Muito obrigado por sua companhia. Um abraço enorme e até a próxima história.